Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Esse podcast que quer conversar com você sobre casamento, relacionamento de forma prática, direta, bíblica e sempre bem-humorada. Muito obrigado pela sua companhia. Se você hoje nos ouve em plataformas de áudio, saiba que esse podcast está em vídeo também no YouTube, então dá um pulinho lá. Se você está no YouTube hoje, seja muito bem-vindo. Não se esquece, se esse conteúdo abençoar a sua vida, ao final do vídeo, curte esse vídeo, segue o nosso canal, se inscreve e compartilha o vídeo com seus amigos. E não se esqueça do nosso Instagram. Diariamente postamos conteúdos no Instagram, diariamente nós abrimos janelas de perguntas e muito do que vamos falar no podcast de hoje e que fazemos são as perguntas que nós colocamos. Sim, tem ajudado bastante vocês compartilharem as perguntas, Sim. Porque a gente consegue focar mais nos assuntos, né, e ser mais relevante. Sim, a gente coloca lá uma enquete, né, de assuntos de maior interesse. Isso. Sabemos que o assunto que abordaremos hoje talvez não alcance a todos, mas é muito importante que você coloque lá no Instagram e responda a caixinha de pergunta, dê lá o seu sim, o seu não, para nos direcionar. Mais é importante que, caso você queira fazer uma pergunta mais extensa, não de forma visível, o que você faz? Acesse, visite umassocarne.org e vá lá e faz a sua pergunta, tá bom? Seja muito bem-vindo. E se você hoje assiste ou ouve esse podcast, nessa segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Terça-feira, amanhã, dia 19, tem palestra para casais às 7h30 da noite na Nova Vida SC. Entrada franca, participe. Se você está assistindo ou ouvindo terça-feira, dia 19, é hoje à noite, 7h30 da noite, tá bom? Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos ao nosso podcast de hoje. Então, no podcast de hoje, vamos conversar da continuidade ao que iniciamos falando no último podcast, que são filhos. Isso. Sabemos que esse podcast pode até não atingir a todos. E se é o seu caso hoje aqui, assistindo ou ouvindo, mas eu não tenho filhos, ou não tenho filhos pequenos, o que você faz? Já assiste e já aprende. E, principalmente, ao assistir, ao ouvir, lembra de alguém, de um casal com filho pequeno e fala, caramba, esse casal precisa ouvir isso. Mesmo que você não tenha filhos, você pode ser um amigo que dá o conselho para um amigo que tenha filhos. Então, a gente sempre está aprendendo. Mesmo se a sua configuração hoje não tem filhos, né? Por algum motivo. Ou filhos já criados, casados, jovens, adultos. A gente sempre pode acrescentar na vida de alguém. Compartilha e aconselha, tá bom? Então, o que vamos tratar hoje é como criar filhos fortes emocionalmente. E foi o que falamos sexta e sábado passado no Instagram. Como nós podemos criar filhos fortes, não muscularmente, mas emocionalmente? Concorda comigo, Adriana, que hoje temos uma sociedade, já uma geração de jovens fracos. Fragilizados. Emocionalmente. Tem gente que chama a geração Y ou X. Alguns preferem o nome Nutella, né, que é um pouco mais adocicado. Vamos falar sobre isso, né? Raiz Nutella, raiz de Nutella. Essa comparação de uma geração passada, os meus pais e avós, e uma geração de hoje, mais fragilizada. Certamente para uma geração que tem mais acesso, certo? A tecnologia, a conforto e outras coisas mais. O poder aquisitivo das famílias aumentou, o acesso à mídia e ao conforto aumentou. Sim. Isso vem os streams de filmes e vídeos como Netflix, vem internet, computadores. Então, temos já um impulso tecnológico para termos filhos mais frágeis emocionalmente, certo? Para você ter uma ideia, contam, né? Reza a lenda, eu nunca vi. Mas lembra aquele termo que usava antigamente? Parece que foi criado com vó. Lembra disso? Lembro. Foi criado com vó. Nunca desgascou nem a banana. Hoje tem pai e mãe, que às vezes até vai dar uma banana para o filho e fala, não, filho, deixa que mamãe descasca para você. A criança não tem nem a habilidade de descascar a banana. Na minha época falava assim, foi criado com vó. Seria bom agora, acho que criado com vó ainda seria melhor do que hoje o que está sendo criado, né? Quem está criando, eles estão sendo criados por quem? Sim, né? Sim. Criado pelo YouTube, criado por várias pessoas que aconselham, né? Às vezes hoje não tem pai, não tem mãe, não tem nem vó às vezes. Mas a frase que eu vou usar aqui, vou bater firme nessa frase, pode parecer muito estranho para você, muito forte, para você criar filhos fortes emocionalmente, a dica é, dificulte a vida do seu filho.
Exatamente. Torne a vida dele uma vida difícil. Difícil. Porque tem pais que acham que quanto mais tornarem a vida do filho mais fácil, mais prática e confortável, que eles serão seres melhores. É o contrário. Quanto mais dificultarmos a vida do nosso filho, mais fortes eles serão, maior equipados estarão para lidar com as emoções, com as frustrações. Com certeza. Dificultar a vida do filho, minha gente, não é assim ao ponto de você negar tudo para ele, oprimi-lo, ou sempre dizer não, ou no Natal não dá nada, aniversário não dá nada, não fazer na festa, não, vou acabar com a sua vida. Não, é dificultar, é fazer ele entender que a vida vai dar para ele dificuldade quando ele crescer. Sim. Para arrumar um emprego, para arrumar uma mulher, um homem para se casar, para conseguir as coisas que quer, ele vai ter que lutar. A sociedade deseja um homem e uma mulher que tenha regras, que saiba obedecer, né? Sim. Então, tudo é válido, né? Esse crescimento, os pais estarem com seus filhos dizendo para eles as regras, os limites, vão torná-los no futuro crianças, adultos, né? Responsáveis, Sim. né? Dignos de ter um emprego, de ter uma responsabilidade. Então, é benéfico, né? Sim, hoje sim. Você fazer isso com seu filho, mesmo que às vezes doa um pouquinho, aperte o nosso coração. A nossa intenção hoje aqui é dar para você uma noção do que seria esse dificultar a vida do seu filho. Então, anote aí já essa frase, tá? Filhos fortes são construídos com vida difícil. Dificulte a vida do seu filho. Como? Então, hoje nós vamos, no pouco tempo sempre que temos, não é uma palestra sobre isso, mas é uma ajuda rápida, certo? É um paliativo. Então, vamos a 5 formas de nós criarmos filhos fortes emocionalmente. Mas antes, já ia esquecendo, é sempre importante um texto bíblico para nos trazer a noção que a Bíblia é a favor do que estamos dizendo aqui. Sim. Que a Bíblia pensa de uma forma coerente ao que vamos apresentar. Então, eu vou ler Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Escuta isso. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades e recebam as dificuldades como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Dificuldade, disciplina, Deus Pai, os seus filhos. Agora, olha o versículo 8. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. O que o escritor aos Hebreus vai dizer é o seguinte, Deus disciplina vocês, e uma forma de disciplinar vocês é dando dificuldades. Tenham as dificuldades da vida como disciplina da parte de Deus. Aí ele fala assim, o pai que ama, ou o pai que tem filhos legítimos, disciplina. Filhos que não são disciplinados pelos seus pais é como se fossem filhos ilegítimos. Falamos no último podcast, pai que ama o filho, disciplina. Pai que tem um filho legítimo, disciplina. Mas o foco aqui, que Hebreus vai dizer, versículo 7, é suportem as dificuldades e recebam-as como disciplina. Exatamente. Disciplina passa por dar ou permitir dificuldade. Como que Deus molda o nosso caráter, nossas emoções, a nossa vida, nos permitindo passar por dificuldades. Exatamente. E muitas vezes é uma perda, muitas vezes é um básico de Deus. Não, agora não. Agora você não vai viver isso. Aí vai trabalhando a paciência. Sim, vai desenvolvendo o nosso caráter. Isso. Então, Hebreus diz, suportem as dificuldades, tendo-as como disciplina de um pai que ama vocês. Pai que ama, dá dificuldade ao filho. Cuida dessa forma, né? Então, vamos ao número 1. 5 dicas para você criar filhos fortes emocionalmente. Número 1. Ensine seus filhos a fazerem pequenas tarefas domésticas. Às vezes os pais acham, claro que em reserva de idade, acham que vão tornar a vida do filho melhor se esquivarem os filhos de tarefas básicas da casa. Por exemplo, uma criança de 4 anos de idade, ela já pode cascar uma banana. Já. Ela já pode ajudar a mãe a colocar a mesa, pode, de repente, lavar uma louça, dependendo da habilidade que já tenha. Junto com a mãe, né? Pode botar o lixo para fora. Isso, assim, são tarefas da casa. Não estamos nem falando de tarefas próprias. Tipo, a minha cama, minha arrumação. O meu quarto, a minha arrumação. Então, colocar as crianças para terem tarefas domésticas. Pai e a mãe chamar, me ajuda aqui.
Nós vamos colocar aqui embaixo no link, além do link do Instagram e outros links que nós temos do site, vou colocar aqui embaixo no link, um link, eu vou colocar sobre idades e tarefas. Qual idade que seu filho tem, você vai ver as tarefas apropriadas para a idade dele. Exemplo, Manuela, às vezes eu uso essa estratégia com ela, né? Ela me pede, mãe, vamos assistir um filme comigo, ou vamos lá embaixo brincar. Aí eu digo para ela, na realidade, o que está acontecendo ali, se eu não puder, né? Eu falei, Manu, eu tenho que agora lavar o banheiro. Aí ela falou assim, posso te ajudar? Eu falei, pode. Então, é uma maneira da gente entrelaçar isso, né? De uma forma, não... Vamos lavar o banheiro, né? Essa ordem, né? Sim. Vai lavar a louça. Então, eu uso isso com ela e tem dado certo. Mas ela também te ajuda, que eu vejo, ela ajuda a colocar a mesa. Sim. Ela coloca os talheres, coloca os copos e os pratos. Uma geração hoje, Adriana, que vai achar o seguinte, que ensinar isso para a mulher é antifeminista, é machista. Não, mas quem falou que minha filha vai ser do lar? Porque isso diminui a mulher colocar a mesa. Minha gente, isso não acontece. E não é sobre isso, né? É sobre habilidade, sobre desenvolver ali junto com a família, né? As tarefas. E ela vai aprendendo que tem uma rotina, que ela participa, que é ativo isso, né? A família toda tem que estar ativa nessa casa. Ensinar a criança tarefas e também responsabilidade. Tudo bem, eu não posso confeccionar um almoço, mas espera aí, eu almocei, cara. Eu posso pelo menos lavar meu prato. Antes de gravar o podcast aqui, cheguei aqui, a mesa tinha um prato em cima. Eu falei, de quem é essa mesa? Lá, pai, é meu, eu esqueci de tirar meu prato. Então pega e bota seu prato e vai lavar. Nós temos 2 filhos, o Matheus com 16 e o Felipe com 23, 24 anos de idade. Nós temos nosso banheiro do nosso quarto, temos o banheiro da casa. Quem lava o banheiro da casa do corredor? Eles. Eles lavam, porque quem usa? A missão é deles. Eles usam o banheiro, então eles lavam. Passou no corredor, o cheiro do banheiro não tá bom não, hein? Vai lavar esse banheiro. É botar os filhos para ajudarem nas tarefas da casa. É criar filhos maduros, com responsabilidade. Sim. Dá a eles dificuldade. Uma geração hoje onde os filhos estão enfurnados no videogame, no computador, com fone no ouvido, e, mãe, me dá uma banana. A mãe vai lá e... Então, uma mãe melhor fazer assim, né? Tá aqui a banana para você, seu vagabundo. Mas me dá uma banana, a mãe vai para não dar a banana. Mãe, tô com fome. Aí vem a grande pergunta, né? Quer comer o quê, filhinho? Né? Não, aqui tem isso. Vai comer, não vai e vai ficar com fome. Já tem uma época que eu respondo para eles, quando eles sempre perguntam. Hoje é o que no almoço? Comida. Comida. É isso aí, comida. O que comer. Botar na mesa é o almoço. Não tem essa. Não é assim ser agressivo, sabe? Não é ser de uma forma dura, mas ensinar os filhos a terem responsabilidade. Você não quer isso? Vai lá e busca, vai lá e pega, vai lá e faz, o prato não é seu. Então, aqui embaixo, na descrição desse áudio ou desse vídeo, vai ter um link para você ver as idades e as tarefas. E coloca os seus filhos para ajudar em casa, tá bom? Faça participar. Segunda coisa, para você criar filhos fortes emocionalmente, aprender a dizer não. Eu vou melhorar aqui, não é aprender a dizer não, é praticar o dizer não. Todo mundo sabe dizer não. Porque todo pai e mãe hoje, de alguma forma, cresceu uma geração passada mais rígida que disse muito não. Você teve não do seu pai e da sua mãe? Bastante. Não quer dizer que você obedeceu, mas teve. Eu tive nãos. Exatamente. É uma geração hoje... entramos numa era de psicólogos. Nada contra os psicólogos, são necessários demais para as famílias. Só que tudo agora é traumatizar a criança. Não, e o pai leva essa responsabilidade para o psicólogo. Sim. E se isenta de tudo na casa. Né? Ele não comparece na hora que tem que comparecer, dizendo algo para o filho e deixa aquilo para o psicólogo depois resolver. Eu diria que a principal causa de muitos traumas infantis, de crianças insubmissas, insubordinadas e que tudo choram e fazem pirraça, não é porque os pais disseram muito não. É que os pais sempre disseram sim. Ou não disseram, ou estavam muito ausentes. Sempre disseram sim, aí quando recebe um não, o mundo acaba. Não vai traumatizar a criança ao dizer um não. Temos que aprender a dizer não para os nossos filhos, entendendo que dizer não é ajudá-lo a crescer emocionalmente, porque a vida vai dizer não. Se for menino quando crescer, a caminho da escola, aquela amiga que ele vai pedir para namorar, ela pode mandar um não. Isso. Falei isso ontem em com o negrito. Falei com o Matheus Felipe em negrito em caixa alta.
Ele vai bater uma porta, botar um currículo, fazer esperança e a empresa dizer, não estamos contratando, seu currículo não foi aceito. E ele emocionalmente estar tranquilo com aquilo, não acabar o mundo dele. Você não passou nesse curso, você não foi aceito nessa empresa. Aprender a dizer não, isso amadurece os nossos filhos. Porque hoje um fator muito que se tem é que até os pais começam a dizer não, aí vem o fator pirraça. Mas se eu dizer não para ele, ele se joga no chão, ele chora, ele grita, e pior que eu já vi, ele me chuta, ele me bate. Bate na minha cara. Bate na minha cara, bate na minha perna, porque é pequeno, eu sou mais alto. Então, não tem jeito, gente. A pirraça ela leva um tempo, até a criança ir amadurecendo emocionalmente. E compreender, né? E às vezes os pais falam assim, não vou dar, a criança chora. Aí os pais mudam de foco. Não, vamos lá fora, vamos comprar um açaí para a criança esquecer do não. Não pode esquecer do não. Tem que ficar não. Mas ele chora muito. Deixa chorar. Uma hora a lágrima seca. Uma hora ele vai ver assim, não funcionou. Exatamente. O meu sistema de convencer os meus pais não está funcionando. Ele vai tentar outro? Quem sabe? Vai tentar. Então você que é pai, que é mãe, não adianta. Tem que ser resiliente, tem que ser resistente. Não é agressividade. Nós sempre dizemos, não disciplina os seus filhos de forma emocional. Na raiva. Quando ele fazer pirraça, não morde a língua e sai pegando pelo braço, puxando não, porque pode até desloncar um ombro do garoto. Pegar o chinelo. Assim, respira fundo, conta até 10, deixa ele chorando, leva para um canto. Se for idade que pode, de repente, explicar, papai não vai te dar, por isso e não. Gente... Aí que eu falo, dificulte a vida do filho. Mesmo quando puder dizer sim, propositalmente, é não. Quantas vezes? Pai, pode comprar aquele boneco para mim ali? Pai, não pode, filha. Se você não tem dinheiro? Papai tem dinheiro, mas papai não vai comprar. Por que, papai? Porque papai não pode comprar. Eu tenho dinheiro, mas eu digo não. Para entender que a vida, por muitas vezes, vai dizer não para o que ela quer naquele momento. Sim. Tem que aprender a dizer não. A pirraça, minha gente, ela é inevitável, mas tem que estar firme. E o melhor lugar de dizer não para os filhos é em casa. Isso que eu ia falar. Então fala. É melhor as situações em casa serem resolvidas sempre, porque lá fora fica mais constrangedor resolver isso. A criança no shopping deitada chorando com sorvete na mão. Isso. Então, a gente sempre observa que em casa, deixa os conflitos ali, mesmo que esteja difícil, é melhor que seja em casa, né? Porque ali a criança já vai começar a compreender, demora um pouco, mas quando você sair com ele na rua, você vai observar a diferença, você vai falar um não, vai olhar para ele, ele já compreende que aquilo ali é um ponto final para aquele assunto. Isso aí. Disciplina começa em casa. Muito bem que você falou, porque se a pessoa em casa diz sim para tudo, aí quando no shopping for dizer um não, que realmente não tem como dizer sim. Cara, eu não tenho dinheiro, vou ter que dizer não para ele. E agora? Se eu disser não para ele, aí muitos pais fazem o quê? Olha, vamos passar pelo outro corredor, porque se ele vê aquela loja, perde o controle. Pelo amor de Deus. Antes de sair de casa, já diga para o seu filho, nós estamos indo para fazer um lanche somente, a gente vai passear, hoje a gente não vai andar naquele brinquedo, porque papai não pode, mamãe não pode. Então, converse, porque a criança entende isso e vai fluir melhor esse passeio, né? Vai ser mais prazeroso. Diga não propositalmente em casa, que é para já trazer maturidade emocional para ele. Para na rua, quando tiver que realmente, de fato, ser um não, ele já sabe emocionalmente como lidar com isso e não faça pirraça. Então, para criar filhos maduros, é dizer não propositalmente, mesmo quando pode dizer sim, preferencialmente em casa. Terceiro, como criar filhos fortes emocionalmente? Mostre sempre aos seus filhos que as coisas têm valor e elas custam dinheiro. Filhos que crescem com a ideia de que papai deu tudo, é que de nada as coisas não têm valor algum. Eu posso ter o que eu quero, não sei quanto custou. É fácil, é só desejar que eu tenho. É mostrar para o filho que existe trabalho, que existe labuta, que existe salário, dinheiro, que custa dinheiro e foi comprado porque alguém trabalhou muito. Sim. Crianças que, eu quero um boneco. Chega em casa, o boneco, meu filho. Não quero mais não, quero outro. Sabe o que o pai faz? A pergunta mágica. Qual que filhinho quer? Manu falava para mim, mãe, eu quero a boneca, bebê borne. Aí eu falei, tá, um dia você vai ter, se você... vamos lá pensar nisso para o futuro, né?
Aí a avó deu uma época e depois ela disse que ela queria outra bebê born. Eu falei, mas por que você quer outra se você já tem uma? Ah, porque minhas amigas têm 3, 4. Eu falei assim, não, mas uma é suficiente e ela está lá abandonada no berço, você nem brinca mais com ela. Então, trazer para a criança é a realidade do que realmente ela está vivendo. Poxa, realmente eu tenho uma boneca que não pego mais ela para brincar, para trazer esse raciocínio para a criança. Ela vai entendendo que ela tem um monte de brinquedo, que realmente ela quer mais, para que se os que estão lá estão guardados. E as coisas ficam sem valor. A pessoa diz assim, pai, ó, o meu controle de videogame escangalhou, tá? Tem que comprar um novo. Aí o pai, dia seguinte, tá lá com um microfone aí. Tá lá com um controle de videogame novo. Isso. Não é pecado você repor tecnologias ou brinquedos que quebraram. A questão é quando o filho não aprende que as coisas têm um custo, têm um valor. E alguns pais não tiveram isso em sua infância e querem dar tudo para essa criança. Minha infância foi muito difícil. Então, eu vou facilitar a vida dele. A questão é por ter sido difícil que essa mulher está viva, está bem, quem sabe até hoje, porque teve uma infância difícil. Verdade. Então, mostre o valor das coisas para os seus filhos. Sabe o que você faz? Seu filho, de repente, está mesadinha, igual a Manuela, de R$40. Ontem foi interessante. R$50. Conta a história, Ela ontem estava com R$40 e a gente estava lá no shopping, aí ela queria comprar a maquiagem dela. Aí eu falei, não esquece de levar os seus R$40, hein, para ir naquela loja. Aí ela foi, levou, chegou lá, eu deixei ela à vontade, só de longe olhando. Aí, quando ela disse que tinha terminado, eu falei assim, você somou os valores, Manuela, para saber se vai dar para... Ela, não, então faça a conta antes de você ir para o caixa, para você ver se vai dar para levar isso que você está na sua mão ou não. Aí ela começou a somar, mãe, eu estou achando que vai dar. Eu falei, então vamos lá. Então, trazer para ela essa proporção, essa realidade, né? Não chegar lá, a diferença a mamãe paga. Sim. Bonequinha da mamãe. Se não é Natal, se não é aniversário, deixa a criança entender que aquilo tem um preço, tem um custo. Quanto vale aquilo? Sim. Vamos lá. Quarta dica para você ter filhos emocionalmente fortes. Matricule o seu filho em aulas que o faça adquirir disciplina. Matricule o seu filho no judô, no jiu-jitsu, no balé, natação. Propositalmente, introduza o seu filho em ambiente de disciplina rígida, onde vai ter que ter horário para acordar, horário para chegar, horário para sair, roupa para levar, passada. Mateus, quando era criança, natação. Certo? Eu, quando era criança, eu fazia judô. Então, Manuela tem 10 anos. Manuela faz o que hoje? É uma luta. É uma luta. Terça e quinta, ela faz o quê? Ginástica rítmica. Ginástica rítmica. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Ser insistente, trazer isso para a vida da criança. Porque por eles estão assim, acomodados, preguiçosos, né? Essa geração de agora. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque é muito importante a disciplina quando tem uma atividade física, a questão também motora da criança. Eles precisam ter esse movimento, esse crescimento, faz parte do desenvolvimento da criança, essas atividades. Claro, Manuela enjoou um pouco do balé e falou que não queria mais. Então, eu procurei uma outra atividade para que ela não parasse. Então, se seu filho cansou do judô, vê uma outra atividade, se cansou da natação, procure outras coisas para manter eles ativos. Sim. Né? E aqui, o princípio básico, por mais doloroso que possa parecer, o seu filho não tem escolha, ele não tem a opção não fazer. Ele pode ter a opção de decidir o que gosta mais. Sim. Papai gosta de futebol, então é futebol. Não quero mais. Tá, se não tem a opção de não fazer, vai fazer o quê? Natação. Então vamos lá. E não diga assim também, futebol, mas você é um perna de pau. Não fale isso também do seu filho. Se ele deseja o futebol, deixa ele. Porque é uma brincadeira. A ideia não é que ele vira um jogador de futebol, não vira um Neymar e ganhe milhões por mês. A ideia é exercer a disciplina, ter horário para acordar, ter tarefas para colocar em prática, ter horário de chegar, horário de sair, alguém que o cobre. Você ensaiou, você treinou, você fez aquilo, você leu aquilo. Disciplina. É notório. Se você fizer uma pesquisa, as pessoas hoje no mundo mais bem-sucedidas de forma familiar e financeira, as que têm boa família e que são ricas, vieram de famílias altamente disciplinadas. Horário para estudar, horário para acordar. Hoje é mais difícil porque, ainda mais hoje de forma ocidental. Hoje pai e mãe trabalham, é difícil, fica com a babá, fica na creche, é mais complicado. Mas, minha gente, dê para o seu filho a não opção, certo, de não fazer. A sua opção
vai fazer algum esporte. Aqui que seja mais perto de casa, Sim. que seja mais barato, que ele goste, que ele se divirta fazendo, mas disciplina. É importantíssimo ter essa disciplina. E quinto e último, para você ter filhos emocionalmente fortes, permita que o seu filho, se é criança, que ele seja criança. Como assim ser criança? Na minha época, nós brincávamos de subir em areia na rua, dizia assim, ó, essa areia tá com xixi de gato, hein? Isso. E a gente não estava nem aí. Hoje são pais e mães super protetores. Ah, não pode ficar descalço. Menino tá chovendo, entra. Eu falei, que mal tem, bota o garoto na chuva. Que isso? Mas vai ficar doente, vou gastar com remédio? É claro, com sabedoria. Mas às vezes está um calor danado. Aí dá aquela pancadinha de chuva de verão. A criança está brincando no quintal. O que é que você faz? Vai lá na chuva. Isso, uma Brinca na chuva. Maravilhosa. Vai lá na chuva. Não é deixar o seu filho na chuva constantemente. Não, vai brincar descalço. Como eu dizia antigamente, para você criar o quê? Anticorpos. A areia está com xixi de rato. Deixa a criança. Quanto mais a gente super protege os filhos, mais fracos eles ficam. A brincadeira, frágeis. Às vezes... Eu me lembro, não fiquei traumatizado, mas quando aprendi a andar de bicicleta, meu pai me deu uma bicicleta e falou assim, agora anda. Tirou a rodinha e empurrou. Eu fui no muro chapiscado do condomínio e me ralei todo. Meu pai estava meio alto de cerveja naquela época. Nem cristão era, mas ele vai de novo, até conseguir. O que acontece é, nós ajudamos nossos filhos a criar resiliência, resistência, sabe? Não ficar apavorados com medo, insistir. Ela fala assim, meu filho, o quanto você quer aprender a andar de bicicleta? Pai, eu quero muito. Então vai, cara, vai atrás do que você quer. Não desiste, vá atrás. E eu faço isso quando começo a criar também dificuldade para o meu filho. Quantas vezes aqui em casa eu ouvi o fone do Mateus no sofá e eu peguei e guardei. De propósito. Cadê meu fone, gente? Meu fone. Eu falei, estava por aí. Eu sei onde está. Mas, pastor, que maldade, não de proposta. Para quê? Eu pergunto, cara, você precisa do fone? Preciso. Quanto? Muito, muito. Então, cara, procura até você achar. Não desiste, vá atrás até conseguir. É tornar filhos fortes. Filhos fracos não achei, vai para a cama, na cama quente e vai chorar e a mamãe vai procurar. Não é isso, gente. Esconda o cabo do videogame do seu filho que joga direto. Mãe, cadê o cabo do videogame? Vou jogar. Não sei, estava aí. Mandem procurar. Ele vai chorar, cara, não chora. Vai, consegue. Vá até o final. Criar resiliência ao seu filho. Você tem filho pequeno? Deixa ser criança. Manuela hoje foi brincar lá em cima no Parque das Crianças. O que aconteceu com ela? Se ralou. Cheguei em casa hoje no Canto dos Homens. Pai, aqui, me ralei. Eu falei, que maravilha, filha. Vamos gravar sobre isso daqui a pouquinho. Que bom que você se ralou. Bate uma foto e vamos postar. Isso aí. É deixar a criança se ralar. Deixar se machucar, claro, proteja, cuidado para não quebrar um braço, mas deixa a criança ser criança. Se você quer ter filhos fortes emocionalmente, dificulte a vida deles. Sabe? Ensine-os a lidar com a frustração. Não estou conseguindo, não estou achando, é um não. Cara, para de chorar, vai lá, tenta de novo, faz de novo. Isso cria força emocional nesse filho. Com certeza. Essa é a nossa dica para você. Né? Não é nada fácil. Não. É difícil. O coração da gente dói, às vezes a gente quer falar um sim. Mas às vezes são os pais que sofrem uma dor desnecessária. Meu filhinho descalço. Meu filhinho não está achando o fone. Gente, dê uma vida difícil para o seu filho, nesse trâmite que eu estou falando. Tarefas, dificuldade, exercer resiliência, persistência, e o seu filho vai crescer emocionalmente. E se você hoje assim não consegue, tem dificuldade de agir assim, porque tem algo em você, então você precisa buscar a solução para isso, porque não pode achar que deixa isso para lá, ele vai crescendo, um dia isso se resolve, não. É nossa missão como pais, né? Mas se hoje, por algum motivo, você está abalado com alguma coisa e tem medo e não consegue agir, se sente muito recuado em relação a isso, você precisa de ajuda. Busque ajuda. Isso aí. Busque conselheiros, busque ajuda, busque mentores para ajudar você, tá bom? E não desista. Vale a pena criar filhos. É difícil, mas é maravilhoso. Gente, esse é o nosso podcast de hoje, continuidade sobre filhos.
Tem filhos pequenos? Pratique. Deus vai te ajudar, tá bom? Não tem filhos pequenos? Compartilhe esse vídeo. Mande para casais que você conhece que precisam ouvir isso, tá bom? Então, até o próximo podcast. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe rica e abundantemente.